Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Bem-vindos na aula de Hadith, a aula em que nós falamos sobre os ditos do Santo Profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele. Antes de começar a aula, vamos ler Durud Sharif, que é invocar as bênçãos de Deus para o Santo Profeta. Saudar. eh, saudação de bênçãos para o Santo Profeta. Vou ler em árabe e irei traduzir posteriormente em português. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. A aula de hoje, em que nós iremos falar, nas aulas passadas, nós estávamos falando sobre os assuntos em relação ao encontro com as pessoas, as regras sobre cumprimentar, como devemos cumprimentar, né? Em relação a isso tudo. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre um assunto interligado, mas um pouquinho diferente, em que tem, na verdade, dois tópicos diferentes na aula de hoje. O primeiro que iremos falar, em que eu tirei dois ditos do Santo Profeta, é como deve ser feito o pedido da entrada na casa. É muito comum, é muito normal, as pessoas vão de casa dos amigos, casa dos parentes, a própria casa, a pessoa vai para na própria casa, né? Entramos na casa, então é importante também entendermos as etiquetas de que como deve ser feito essa entrada, como deve ser feito esse pedido da entrada, né? O dito que eu escolhi é narrado pelo Hazrat Hazrat Ribery, que relata que uma vez um homem dos Bani Amir, que era um dos tribos dos árabes, nos contou que pediu permissão ao santo profeta para entrar quando ele estava em casa. Ele foi até a casa do santo profeta e pediu permissão de entrar. E como ele pediu permissão, ele disse: Posso entrar? Tipo, ele pediu essa permissão sem saudar, sem falar alguma coisa, falou: Posso entrar na casa? O santo profeta disse ao seu servo, um dos seus servos que estava em casa e que ficavam com o santo profeta, né? Ele disse ao seu servo: Saia e instrua este homem sobre a maneira de pedir licença. Diga a ele para dizer que a paz esteja com você, posso entrar? Que o santo profeta diz que ensina essa pessoa que está lá fora a forma correta de pedir a licença, de pedir a permissão de entrar em casa, ou melhor, como começar a conversa, né? E o que ele adicionou, ou o que ele ensinou para essa pessoa, é que antes de tudo sempre tem que haver assalam. Então, o profeta não conhecia quem era lá fora. Ele nem sabia de que tribo era, quem era, mas primeira coisa que ele disse, que quando a pessoa se encontra com outra pessoa, deve-se dizer bom dia, boa tarde, paz de Deus esteja sobre você, assalamu alaikum. Seria rude
ou não seria apropriado por parte da pessoa se a pessoa chegar e começar a conversar, ou se é para pedir alguma ajuda, começar a pedir, se é para pedir alguma permissão, pede a permissão e sem falar, saudar a pessoa, né? Então, nesse dito, foi ensinado para essa pessoa que sempre que ele entra na casa, ou sempre que ele pede a permissão, ele primeiro, antes de tudo, pede a licença com assalam. Tem que dizer assalamu alaikum. Que paz de Deus esteja sobre você. E aí fala, posso entrar? Então, essa é a forma correta e apropriada de pedir a licença, de pedir a permissão para entrar. Quando o homem ouviu isso, ele disse que a paz esteja com o Senhor, posso entrar? Então, aí o santo profeta lhe deu licença e ele entrou. Essa é a forma correta. E nós também, sempre que nós vamos para a casa de alguém, sempre que encontramos sobre isso, nós já aprendemos nos outros ditos do santo profeta também, que como o santo profeta enfatizou em Assalam, né? Como ele disse que quando você estiver viajando e no meio estiver um período em que vocês se separaram e depois reencontraram, mesmo que esse período seja curto, tem que dizer Assalam de novo. Isso mostra quão importante é nós pregarmos a paz, nós pregarmos essa parte de salam para os outros. E sempre que tiver um encontro, sempre que tiver indo para algum lugar onde você encontra com a pessoa, ou mesmo que esteja na rua, às vezes a pessoa está perdida no caminho e precisa pedir uma ajuda, pedir o caminho, né, a direção. Nunca devo começar. Como é que eu posso chegar até lá? Primeiro se cumprimenta, faz saudação, diga boa tarde, bom dia. Assalamu alaikum, no caso, quando a pessoa pode dizer, né? Assalamu alaikum, também na verdade é o mesmo sentido ou significado, mas obviamente quem pode entender, né? Isso quer dizer paz de Deus esteja sobre você. E depois devo começar a conversa, devo pedir a permissão, seja de entrar na casa, ou seja, no caminho, você pedindo ajuda a alguém. Outro dito também que tem o conteúdo semelhante narrado pelo Hazrat Ata bin Yassar, ele relata que um homem perguntou ao santo profeta, ele deve pedir permissão à sua mãe para entrar em casa? O santo profeta disse: sim, você deve obter essa permissão antes de entrar em casa. Ele disse: mas eu moro com minha mãe em casa. Ele enfatizou que eu não sou uma pessoa de fora. Eu moro lá dentro com minha mãe. Mesmo assim, eu preciso pedir a permissão? O santo profeta disse: peça a permissão antes de entrar na casa. Ele disse: mas eu sou o servo dela. Tipo, eu sirvo ela, eu fico com ela toda hora. O santo profeta disse novamente: peça permissão antes de entrar na casa. E aí ele falou o seguinte: você gostaria de ver sua mãe nua? O homem disse: eu não gosto disso. O santo profeta disse: então, peça permissão antes de entrar na casa. Ele deu uma lição muito importante, que mesmo que a casa é sua, mesmo que você mora junto, mesmo que você sirva a sua mãe, você esteja com a sua família, aqui é um exemplo que foi dado da mãe, poderia ser irmãos, poderia ser pai, poderia ser filhos. Mas o que o santo profeta deixou bem claro? Que você não deve fazer a sua aparência ou a sua presença de repente, sem avisar as pessoas, sem avisar o ambiente em que você está indo, seja a sua casa, seja a casa dos outros, seja numa reunião em que você faz parte, mas é importante que você peça licença, é importante que você peça permissão, e a melhor forma de pedir permissão foi ensinado a melhor forma foi ensinada no dito anterior, que antes de tudo você diga Assalamu alaikum.
Essa é a regra básica, simples. Assim que você encontrar, assim que você entrar num ambiente diferente, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, encontrar com alguém, primeira coisa, assalamu alaikum. A sua conversa tem que começar dando essa saudação, seja bom dia, boa tarde, como eu expliquei antes também, né? Ou salamu alaikum, quer dizer paz de Deus esteja sobre você. E depois, você deve pedir a permissão. Essa é saudação que você faz. E isso não dá a permissão de você entrar em casa. Às vezes a pessoa pode estar, como foi dado o exemplo do Santo Profeta, como ele falou, que a pessoa pode estar nua, pode estar numa situação que você não gostaria de ver. Então é importante que você pede a permissão. Você peça essa permissão e espere que seja liberado, seja concedida essa permissão para você entrar na casa. Porque às vezes a pessoa pode estar tranquilo no seu ambiente quando estiver sozinho dentro da casa e de repente outra pessoa vem e ele provavelmente não gostaria que a pessoa visse daquele jeito. Então, para evitar que haja qualquer tipo de incômodo do qualquer lado, seja a pessoa que está entrando, a pessoa que está dentro da casa, é importante que seja feito essa permissão. E esse também é o ensinamento de Sagrado Alcorão, que está no Sagrado Alcorão, que está, foi dito pelo Deus Todo-Poderoso, que sempre que os muçulmanos vão para a casa de alguém ou casa do profeta, deve pedir a permissão. E esse é algo muito importante. E a permissão também tem que ser feita de uma forma certa, de uma forma apropriada. Primeiro deve saudar e depois deve pedir a permissão, se deve ser. E a outra coisa importante, a pessoa também não deve achar que eu estou pedindo a permissão, então a permissão vai ser concedida. E se não for concedida, a pessoa leva mal. Não deve acontecer assim. Na verdade, a permissão em si mesmo já explica que pode ser concedida ou pode ser negada. Então, no caso de quando a permissão seja negada, a pessoa deve entender a situação. Essa é a mensagem importante. Que no caso em que a pessoa foi negado de entrar ou de não foi dada essa permissão, seja no trabalho, seja algo, é porque tem alguma coisa que que causou essa de não ter concedido essa permissão. E a pessoa deve ser compreensivo. A pessoa deve entender essa situação e não deve levar mal. Às vezes, a pessoa vai para a casa de alguém, a pessoa, mesmo que seja um parente querido, próximo ou amigo próximo, né? E ele pede a permissão ou ele vai lá e hum, liga. Hoje em dia também tem essa forma de comunicação, né? Mas às vezes a pessoa não dá essa permissão ou não aceita para chegar, né? Se tiver combinado é outra coisa, nem precisa da permissão porque já foi combinado. Mas eu estou falando no caso em que acontece de repente. Então, às vezes, pode acontecer isso, que a pessoa que recebeu essa surpresa de que alguém está na porta pode estar numa situação que ele não pode receber as visitas. E essa parte também deve ser entendida pelo parte da visita, que ele está fazendo uma visita sem aviso. Então, se no caso não for permitido, eu tenho que entender, porque eu não avisei com antecedência. Outro dito do santo profeta, narrado pelo Hazrat Abu Musa Ashri, relata que o santo profeta diz. Esse, como eu falei, iremos discutir dois tópicos diferentes. Então, esse caso de permissão e agora é o caso de companhia, em termos de amizade, com que devemos ficar, com que tipo de amizade nós devemos ter, né? Santo Profeta diz que o caso de um companheiro justo e o de um companheiro mau é como o de alguém que carrega perfume
e o de alguém que sopra em uma fornalha, que é um serralheiro, né? O portador de perfume pode lhe dar um pouco de presente, ou você pode comprar um pouco dele, ou pelo menos sentir a sua fragrância. Quanto ao outro, ele pode atear fogo em sua roupa, ou mínimo você respirará o ar sujo que sai de fornalha. É importante entender, primeira parte, é que não essas duas profissões em si mesmo não tem nada de mal nem nada de ruim. Foi dado um exemplo. E qual é o exemplo que o Santo Profeta está dando? Ele está dando que é importante que você seja consciente na hora de escolher seus amigos, na hora de escolher as pessoas com que você, os filhos ou as crianças vão ficar, os seus companheiros ficam, os seus familiares ficam. Por quê? Porque isso vai ter um impacto para a pessoa. Isso vai ter uma influência na pessoa. Porque a pessoa com que você fica, obviamente, vai deixar um tipo de impacto, um tipo de efeito na pessoa, né? E acontece dos dois lados. E para justificar isso, para exemplificar isso, o Santo Profeta deu dois exemplos. Que se você fica muito tempo numa loja de perfumes, por exemplo, você fica lá, toda vez que alguém vem e vai usar o perfume, ou tem lá a loja que está tudo cheirando bom do perfume, tem uma fragrância, você vai ser afetado com aquilo. Às vezes você fica lá, você usa uns perfumes também e você, si mesmo, vai ter essa fragrância nas suas roupas. Ou no mínimo, se for um amigo, um parente, familiar, ele vai presentear um perfume para você. Então, querendo ou não, você vai ter um impacto dessa pessoa, dessa loja de perfumes para você. E do mesmo jeito, se você tiver numa loja de serralharia onde é feito várias coisas com o ferro, a pessoa mexe com o ferro e às vezes tem que lixar, outras vezes, ou mesmo podemos imaginar hoje em dia, por exemplo, de pintura. As lojas de tintas, as lojas onde é feito pintura, seja a pintura de automóveis ou outras pinturas. Quando você entra naquele ambiente, você já sente aquele cheiro da tinta, aquele cheiro dos vários produtos que são pintados dentro dessa loja, né? Quem tem alguma experiência ter ido numa loja da pinta dos automóveis consegue entender muito bem esse exemplo que estou dando, né? Que assim que você entra no ambiente, você sente um outro cheiro. Às vezes a pessoa nem consegue aguentar e começa a doer a cabeça, porque é a primeira vez, porque a pessoa não está acostumada, né? Mas não fica aqui. Muitas das vezes, quando você fica nessa loja, nesse lugar, às vezes você acaba sujando sua roupa. Além de você ter o cheiro, além de você ser impactado fisicamente, você acaba sujando a sua roupa também. Seja na serralharia ou seja numa loja de pinta. A pessoa que estiver lá pintando ou estiver lá fazendo spray de tinta, acaba deixando umas manchas na sua roupa também. Então, querendo ou não, vai ter um efeito, uma influência em si mesmo daquele ambiente. E Santo Profeta deu esse exemplo para dizer que quando você escolha os amigos, quando você escolha as pessoas na qual companhia você fica, é importante que haja das pessoas boas, categoria boa, dos morais boas, da conduta boa. Eles não devem ser as pessoas que ficam xingando toda hora, que são de mau caráter e que não são de boa conduta e que não têm boas morais. E, obviamente, preferencialmente, se tiver uma boa religião, se tiver religiosidade, se tiver espiritualidade. Por quê?
porque isso vai ter um impacto em você. Então, e esse exemplo também serve hoje em dia para nossos filhos. É importante que os pais cuidem dos filhos de forma que eles escolhem ou eles cuidem com muito cuidado com quais são os amigos dos seus filhos. Do mesmo jeito que você não deixaria que alguém pode fazer mal para seus filhos ou para seus cachorros, seus animais. Do mesmo jeito, você não gostaria que moralmente, eticamente e espiritualmente as pessoas possam influenciar de forma errada, podem ensinar coisas erradas para o seu filho. E muitas das vezes, como eu falei, a- a- isso não acontece de forma propósita, que a pessoa vai lá e ensina coisas erradas. Muitas das vezes você recebe essa influência querendo ou não. Muitas das vezes você, por exemplo, como foi dado o exemplo de fragrância, loja de fragrância, do perfume, loja de tinta, né? Querendo ou não, você acaba sendo eh, influenciado. Do mesmo jeito, quando você fica com os amigos, os seus pensamentos, a sua mentalidade começa a se passar para a pessoa. E pouco a pouco, você começa a ter as mesmas ideias, os mesmos pensamentos. Por isso é importante que nós tenhamos, e o Sagrado Alcorão também falou isso, né? Disse no lugar sagrado do Alcorão, Deus Todo-Poderoso, Kunu ma'as sadiqin, que você seja com os justos, que deve ficar, permanecer na companhia dos justos, das pessoas honestas, as pessoas que têm espiritualidade, que temem Deus Todo-Poderoso, que têm uma boa moral e conduta e que têm um bom caráter. Isso é importante para a nossa espiritualidade, isso é importante para o nosso bom moral. Espiritualidade é muito depois, é um nível mais alto, mas o nível mais básico, o básico é que você tenha um bom moral, que você seja verdadeiro, sincero, honesto, justo. E depois, obviamente, vem a parte espiritual. Outro dito do santo profeta com o mesmo conteúdo, narrado pelo Hazrat Abu Huraira, relata que o santo profeta diz: uma pessoa está apta a seguir a fé de seu amigo. Portanto, tenha cuidado com que vocês fazem amizade. Aqui quer dizer que é a mesma coisa, na verdade, né, que foi falado anteriormente, que a pessoa vai receber uma influência do seu amigo, seja da religiosidade, seja de eh, moral, conduta ou caráter. Quando você fica muito tempo com as pessoas que ficam xingando com cada frase, cada palavra, você acaba acostumando com isso. Às vezes, por exemplo, você vê que os seus filhos, você está criando os filhos de forma correta, tudo bom, bonito, e você tenta fazer o melhor para que eles tenham boa moral, boa conduta, caráter bom, né? E do nada, um dia eles voltam da escola e falam uma palavrão. E você fica assim assustado. Ux, de onde é que você aprendeu isso? Aprender não aprenda, mas a companhia dos amigos. Ninguém vai lá falar para o seu filho, vai aprender essa palavra. Mas na companhia, quando a palavra seja usada tantas e tantas vezes, isso automaticamente é observado pela própria pessoa. Então, ele acaba pegando esse, esse costume, esse exemplo, ou essa forma de falar. Por isso, né, e aqui foi falado da religião também. Eu lembrei agora de um incidente de tempo do Messias Prometido, alayhi salam, o fundador da comunidade muçulmana Ahmadiyya. Uma vez um homem veio até o Messias Prometido e ele disse que o meu filho está ficando cada vez distante da religião.
e ele não está querendo mais seguir os mandamentos islâmicos. Quando ele falou sobre isso para o Messias prometido, quando ele deixou essa coisa preocupante para ele, falou isso para ele, o Messias prometido, alaihissalam, disse que você deve se mudar o lugar ou a turma do seu filho na escola. Ou você pelo menos deve se trocar do lugar onde ele fica na aula. Ele fez isso, justamente ele fez isso, como foi falado pelo Messias prometido. Acontece que o mesmo homem vem depois de um tempo, depois de um período, volta para o Messias prometido, alaihissalam, e ele disse que o meu filho agora está voltando para a religião. E ele está eh, voltando com esse costume de fazer orações e outras obrigações religiosas. O que foi revelado para ele que anteriormente com o aluno com que ele ficava sentado na turma, ele era ateu. E por isso, eh, os pensamentos e os sentimentos e as crenças estavam passando inconscientemente para a pessoa, não que ele ficava lá ensinando, mas cada coisa que você fala é demonstrado um tipo de crença, um tipo de uma conduta, né? E isso acaba influenciando outra pessoa. Então ele estava pegando essa influência inconscientemente, mas quando foi trocado o lugar do filho dele e ele colocou no outro lugar, separou desse amigo, o seu filho começou a ter a influência, começou a voltar para a religião e começou a ter essa influência boa e em que ele começou a seguir os mandamentos de Deus Todo-Poderoso e começou a seguir as obrigações. Então, esse exemplo mostra quão importante é nós olharmos cuidadosamente os nossos filhos e os seus amigos, porque isso vai impactar a criação deles, vai impactar como é que eles vão se formar um bom ser humano, uns bons cidadãos, uns bons religiosos. E para isso, todo o ambiente vai ter um papel, vai desempenhar um papel para a criação e para formar a personalidade dos nossos filhos. O último dito de hoje, narrado pelo Hazrat Abu Sa'id Hudri, relata que ouviu o santo profeta dizer: as melhores reuniões são aquelas em que há muito espaço. Já que estávamos falando da companhia, já que estamos falando de encontrar com as pessoas, isso também é algo importante, mas eu vou falar sobre isso na próxima aula. Deixei aqui só o trailer, né? Do que nós vamos falar na próxima aula. E isso mostra que, desde o início, Santo Profeta diz que quando você está numa reunião, quando você estiver num lugar em que as pessoas vão se juntar, deve ter um ambiente aberto, deve ter um ambiente mais vasto, espaçoso, para que as pessoas possam caber, para que não possa haver nenhum tipo de incômodo para ninguém, porque quanto mais pequeno tiver um ambiente que tiver cheio das pessoas, vai gerar, quanto mais pessoas tiverem, vai gerar um tipo de, pode gerar às vezes, porque vem vários tipos de pessoas, há uns que têm um tipo de cheiro, há outro que tem outro tipo do cheiro, então acaba, às vezes a pessoa pode ter um tipo de doença, a outra pessoa pode ter inflamado, alguma coisa assim. E quando reúne todas as pessoas, pode gerar um tipo de incômodo no ambiente. E para que não haja um tipo de incômodo para ninguém, deve haver um lugar espaçoso. Deve haver. É por isso que o Santo Profeta diz que as mesquitas também, e em casas e outras coisas também, em geral, devem ter janelas e devem ter
o sistema de ar sempre passando, né? E sempre deve ser um ambiente cheiroso para que não pode causar nenhum tipo de incômodo para ninguém. E além disso, também para que todo mundo possa ter espaço, isso também é algo importante. Como falei, na próxima aula vamos falar sobre isso, que qual deve ser a etiqueta de ceder o espaço para os outros e que todo mundo deve estar, deve ter o espaço quando estiver numa reunião, quando estiver, num ambiente em que todo mundo está reunido. Por enquanto, vamos ficar até aqui. Espero que tenha gostado o conteúdo de hoje, em que nós falamos, em primeiro lugar, sobre como deve ser feito o pedido de permissão e também foi falado como devemos escolher a companhia das pessoas, como devemos ser atento e cuidadoso em relação a escolher os amigos. Obrigado, pessoal. Hum, espero que a aula foi boa e que vocês tenham aproveitado essa aula. Agora eu vou deixar por vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, podem colocar aqui para nós falarmos. Salam Pergunta? alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Como está? É Marcela? Alhamdulillah. Sim, alhamdulillah. Eu queria falar sobre o espaço que o senhor falou no final. Assim, tem locais onde as mulheres vão orar nas mesquitas, são locais muito pequenos, às vezes. Aham. Não tem um espaço bom. Aí acho que esse olhar tem que ser, acho que um pouco diferenciado agora, porque tem mulheres que vão também à mesquita, tem mulheres que não vão, né? Mas tem algumas que vão e é um local, às vezes tem um local muito pequeno para acomodar elas. Sim. Isso é verdade. É por isso temos esse dito do Santo Profeta também, e tem que ter em mente, né? Quando for para eh, escolher ou for para colocar em um lugar uma mesquita, né? Deve sempre entender essa situação de que podem haver homens e mulheres em números maiores. Mas obviamente essa parte aqui da mesquita tem várias situações, tem vários lugares em que infelizmente nesses países não é assim tão fácil obter um terreno, construir uma mesquita, né? Até porque nem todo lugar tem assim os muçulmanos em números maiores, não são muçulmanos assim unidos em um lugar só, focado em um lugar só, espalhados no território todo. Mas essa parte, obviamente, tem que ser entendida por duas partes, pela parte da organização também e pela parte dos muçulmanos também, né? Porque quando começa, por exemplo, uma mesquita, às vezes são números pequenos, números poucos, né? Mas pouco a pouco depois começa aumentando e ao longo do tempo, obviamente, as pessoas têm que ajustar também essa parte. Mas como foi falado aqui, ela pode ir lá e sempre na mesquita deve ter um lugar para a mulher, mas isso não é uma obrigação para a mulher, para as mulheres ir na mesquita. Isso, na verdade, é uma exceção, uma facilitação. Foi dado essa facilitação para as mulheres que, se elas não tiverem uma mesquita perto, se elas não tiverem a condição, elas podem fazer orações dentro da casa. Tá bom? Sim, Redija, pode perguntar. Vale, Aqui em Vilhena, aqui em Vilhena não tinha mussala, não tem mesquita, tem só uma mussala. Só que devido à minha consistência em pedir para o Xerri, antes que tinha, para poder providenciar uma sala para a gente, para nós mulheres, né, muçulmanas, poder participar, né, principalmente no Ramadã, né? E eu acho assim que tudo bem, tem pessoas, mulheres que acham que não deve participar. Mas se você está doente, você tem que ir ao médico.
você tem que ir até o hospital. Assim somos nós, muçulmanos. Se você fazer orações, essas súplicas só em casa, não é que nem a gente fazer pelo menos uma vez lá, a hora que der, no tempo do Ramadã, né? Eu acho mais necessário, né? Então, aí foi acatado. Agora, a gente temos uma sala só para nós mesmos, né? Esse Ramadã foi muito benéfico, porque teve outra irmã da Palestina, né, que veio, e tem uma sala só para nós, né? Exatamente. Separada Que bom, dos irmãos. que bom, que bom. Isso é muito bom. Concordo Eu fiquei muito completamente feliz. com isso. Até porque nós também, por exemplo, organizamos os eventos anuais e acontecem todos os anos em todos os lugares onde existe a comunidade muçulmana Ahmadiyya. E convidamos as mulheres das outras religiões também, convidados, né? E sempre que elas vêm, por exemplo, aqui no Brasil ou nos outros lugares que eu tenho experiência na Inglaterra, elas ficam admiradas, elas ficam realmente surpreendidas como as mulheres são privilegiadas, como as mulheres são tratadas. E elas chegaram a comentar também, a mulher, por exemplo, uma jornalista que, tipo, moderna e tudo mais, ela acabou confessando isso, que no ambiente das mulheres eu senti mais liberdade do que com os homens e as mulheres. Então, realmente, quando você entra naquela cultura, entra naquele ambiente, você consegue sentir uma diferença. Consegue sentir aquela segurança e aquele privilégio, aquele respeito e dignidade que o Islã quer estabelecer para as mulheres. Muito bom, obrigado, Retija, pela sua participação e pelo seu comentário. Certo. Isso é muito bom, porque assim quebra muito paradigmas, né? Sim, Muitas pessoas acabam sendo esclarecidas da verdadeira essência do Islã, porque as pessoas elas não têm essa visão, né? Acabam distorcendo o que o Islã ele prega, o que realmente é o Islã. Eu acho assim muito importante esse espaço para mulheres, principalmente assim mulheres onde o país não é um país que a maioria das pessoas são muçulmanas, por exemplo, o Brasil, né? Ali muitas mulheres elas vão aprender muita coisa, apesar de ter muitas mulheres procurando também aprender pela internet, como nós aprendemos com você, nos ensinando muita coisa que eu não sabia, né? O hadith é muito importante para nós muçulmanos. Então, quanto mais conhecimento, o próprio Islã fala que a gente tem que ir em busca de conhecimento, sempre estar em busca de conhecimento. Quanto mais conhecimento, melhor para nós, para o nosso entendimento, até mesmo para quando houver uma conversa com outras pessoas e poder passar o que realmente o Islã prega. Pode falar, Show? exatamente. Muito bom, Marcela, obrigado. Sim, Leia, pode falar. Então, o Islã, muitas irmãs aqui no Brasil, desde a época de 1500, não sei se o Cher sabe, que nós somos muçulmanos, meus descendentes eram tudo muçulmano, né? O meu pai, muçulmano, a descendência dele toda muçulmana. E Os o que eu tenho primeiros visto, escravos que foram trazidos aqui no o Brasil povo eram os malê, né? muçulmanos. O povo malê. Eu li essa história, inclusive teve sobre essa revolta dos malês 2 anos atrás, que foi organizado aqui no Rio. Eu fiz uma palestra também sobre isso, e sobre a escravidão e também sobre os ensinamentos da escravidão no islamismo. E realmente a presença dos muçulmanos no Brasil é muito antiga. E, inclusive, eu queria fazer uma pergunta para o Cher, porque eu fui dado o nome de Safia pelo meu pai, porque Safia foi uma guerreira, né? Eu não sei muito a história de Safia. Como meu pai era atleta, eu também sou atleta, né? Eu tenho todas as modalidades de luta. E aí, eu gostaria de saber se existe um livro que fala sobre Safia. E ele falou que ela não andava Sim. com roupas igual
é, a muçulmana deve andar, né? Ela andava como um homem, e ela foi casada, teve filhos e treinava os filhos. E aí eu queria saber sobre a história de Safia. Sim. Você tem livros também? Então, dentro do islamismo houveram, inclusive, havia uma tia do santo profeta também, que era Safia, e também era esposa do santo profeta, que era Safia. Entendeu? Não. Então, dentro do islamismo, houveram vários nomes de Safia, mas eu sei que Hazrat Safia, a tia do santo profeta, era muito corajosa e as notícias que ela recebeu no campo de batalha sobre o mártir do seu irmão, Hazrat Hamza, ela recebeu com muita coragem essa notícia. Inclusive, o santo profeta falou para o filho dela, Hazrat Zubair, para não levar a sua mãe perto do corpo do seu tio, porque os incrédulos tinham cortado o corpo, tinham cortado a barriga e tinha tirado o fígado e tinha mastigado o fígado. Isso era uma coisa horrorosa parte dos incrédulos. Eh, e o santo profeta, por causa disso, impediu. Mas a Safia entendeu. Ela disse que eu não vou chorar. Eu não vou fazer uma barraca. Não vou ficar tranquila. Eu vou ser paciente. Então ela foi lá, olhou e ela ficou tranquila. Então era muito corajosa, guerreira, né? E os muçulmanos em si mesmo, na Mas, época do chefe, santo. Sim. mas essa Safia, ela matou um homem para salvar. Ela foi para a guerra com o nosso Rasulullah, certo? Então, esse incidente que você está dizendo, também eu lembro que era no tempo de Ghazwai Khandak. Ghazwai Khandak era uma das batalhas. Eu vou ter que falar do contexto e da história também para você agora entender sobre esse incidente Hum. e sobre a coragem de Hadr Safia. Acontece que uma vez, em vários momentos, os incrédulos atacavam os muçulmanos em Medina, que é a cidade em que Santo Profeta ficava. Uma das vezes, quando foi atacado pelos vários tribos dos árabes, que, em que os tribos atacaram Medina, Santo Profeta aceitou um dos conselhos dos seus companheiros de cavar os furos ao redor da cidade para impedir a entrada dos incrédulos. Era uma das táticas que era usada na Pérsia. E um dos companheiros, que era chamado Salman de Persa, ele deu esse conselho, então o santo profeta aceitou. Então foi cavado ao redor do Medina, na verdade, dois lados, porque um lado era mato e outro lado era montanha. Então, dois lados foi cavado esses furos grandes, como se fosse túnel, né? Para que os incrédulos não possam entrar assim com a força e destruir a cidade toda, entendeu? Como hoje, nos outros tempos também houveram castelos, houveram paredes, muros grandes, né? Então, uma das formas era isso também, que também era uma forma barata porque os muçulmanos não tinham condição de criar um muro ao redor de Medina, né? Só que dentro da cidade havia dois tribos judaicos. Só que o santo profeta era considerado o líder da cidade e tinha várias promessas e tinha vários acordos com os judeus também. De que quando for a cidade atacada, todo mundo vai se defender e todo mundo vai ser unido. Porque quem está no perigo é a cidade e não a religião. Então, pelo acordo, todo mundo teria que ser unido. Só que, além de eles não estarem unidos, eles traíram. Como é que eles traíram? Os líderes dos tribos dos judeus, eles fizeram um acordo com os descrentes que estavam lá fora da cidade, para ver que lado, para saber da situação lá dentro, para servir como espiões, né?
para servir como informes, né? Para passar informação de dentro para fora, entendeu? Então, os muçulmanos tinham unido as mulheres e as crianças numa região, numas casas grandes. E um dos líderes dos tribos dos judeus, ele veio até lá, por perto dessas casas onde as mulheres estavam, para saber as informações, para passar para os descrentes que estavam lá fora, onde as crianças e as mulheres estavam, para eles poderem atacar. Nesse momento, as mulheres estavam vulneráveis, né? Porque era o homem e as mulheres estavam lá dentro. E nesse momento que Hazrat Safia tomou essa coragem, e ela pegou uma pedra grande e ela jogou para matar essa pessoa. Entendeu? Então, ela tomou essa iniciativa, essa coragem de combater o seu inimigo, que se tivesse levado informação para os descrentes, poderia ter os muçulmanos poderiam sofrer muitos danos. Mas por causa da coragem de Hazrat Safia, ela evitou que isso aconteça. Então, a Hazrat Safia participou nas batalhas, mas obviamente as formas, cada um servia de uma forma diferente, né? Cada um, eh, conforme conforme a sua força, conforme a sua posição, cada um lutava com o Santo Profeta nas batalhas. Uns que não podiam, elas serviam a água, eles serviam como enfermeiras para cuidar dos que eram machucados, que eram feridos, entendeu? Então, essa é a história de Hadra Safia. Mas tem muitas mulheres importantes no Islã, né, Cher? Sim, sim, com Eu certeza. já Eu só fiz estou palestra na contando Mesquita uma história. sobre isso. Mas É, Safia eu não sabia a história, mas teve a primeira médica, a primeira enfermeira. Eu tenho um livro, sabe, sobre isso. Muito sim, interessante. A irmã ter falado, né, para falar sobre as mulheres no Islã. Uma das primeiras foi é, Hadija, né? Hadija foi isso, uma mulher muito importante. exatamente. Seria interessante trazer a história de mulheres muçulmanas que se destacaram. Na verdade, eu gostaria de dar esse trabalho para as mulheres muçulmanas, né? Cada um A trazer uma história. apresentação de uma das mulheres. Assim vocês vão ganhar conhecimento, não só de fazendo pesquisa da própria mulher sobre qual vocês vão fazer pesquisa, mas também apresentação sobre outros. A Hatija está levantando mão faz tempo. Sim, Hatija, pode falar. Voltando à pauta do assunto da aula, minha avó ensinou que a gente só deveria ir a alguma casa, caso a gente recebesse convite, né? E sempre naquele tempo não existia telefone, mas ela falava com a pessoa antigamente, sabia o horário que devia ir, e nós tinha hora, não demorava. Era uma visita de médico, né? Porque ela dizia assim, não tanto para demorar, não tanto para perturbar. Então, a gente Exatamente. não foi criada de estar andando na casa de ninguém, né? Tá andando para um lado, para outro, não. Então, E esses são aqui também, morais que 14 séculos atrás, condutas isso, ensinadas pelo profeta. aham. Essas coisas Mesmo que, que até hoje mesmo estão que fosse faltando para parente, as pessoas que são considerados formados, literados ou educados, são isso. faltando essas etiquetas pequenas dentro das pessoas. Mas ela falava assim, se fosse um local que tivesse, fosse parentes que tinha, moravam um perto do outro, tivesse uma comemoração de aniversário, algo assim, casamento, tinha que convidar ela sempre antes, porque se convidasse em cima da hora, ela não ia. Não Exatamente, é ia isso. mesmo, porque ela dizia que teria tempo, nem que seja para beijar, a gente tem que ter educação. Ela é uma Sim, pessoa humilde, mas muita coisa ela me ensinou, trouxe para a minha vida. E outra pauta que fala assim a respeito que estão falando já das mulheres, assim, eu uso o niqab, que eu achei mais prático, que fui convidada para falar com as mulheres, que são mulheres que estão fazendo curso, são mulheres que estão voltando, mulheres que sofreram violência doméstica, e me convidaram para dar uma pauta lá, né? E eu fui falar. Quando eu cheguei lá, a professora perguntou, muitas perguntaram, né? Porque eu usava assim, era cultura, não. Aí eu tenho que explicar tudinho sobre a minha religião. Aí eu explicando, aí dei um livrinho para elas.
E ela falou, nossa, eu falei, eu estou uma religião que o pessoal pensa que é opressão. E foi a única religião que me trouxe a liberdade de eu ser quem eu sou, de usar o que eu quero e me sentir livre, né? E aí as meninas, todo Essa mundo ficou, parte aqui as porque no pessoas não Brasil, né? entendem. E isso, porque elas pensavam assim, ai, você é casada, seu marido que obriga. Não, aí eu conto tudinho o que que é, né? Solução, explico, porque muitas pessoas pensam que é cultura. Eu falei, não. Aí pensar que é de, ai, você é de lá? Pergunta se eu sou de lá. Não, eu sou. Aí tem que explicar tudo. Não, qualquer pessoa pode ser muçulmana, basta ela ter conhecimento do que ela quer realmente. Porque eu não sei se eu já falei, Sherry, eu passei 3 anos estudando um pouco, e minha busca foi através de, que nem ela falou, de ajuda assim. Passei 3 meses para poder saber a verdade, ter a certeza. E hoje não tem ninguém que venha distorcer o que eu sei, que é a minha certeza absoluta do que eu quis, da minha busca, né? Então, hoje, jamais alguma pessoa que estudou, vem dizer, ah, isso é religião assim. Não, porque eu sei que foi que eu busquei, estudo, ainda estou estudando, né? É que nesses países, se alguém está usando o véu, é mais corajosa do que qualquer outra mulher. É É mais verdade. corajosa de uma mulher que está vestindo shorts, saias ou alguma coisa. Isso, Nesse momento, se alguém está vestindo um véu, se alguém está cobrindo bem, seguindo os mandamentos islâmicos sobre o véu, realmente é mais corajosa do que qualquer outra pessoa, porque ela muito bem poderia optar então. não usar. É que tenho outro compromisso também, vou ter que finalizar essa conversa maravilhosa, né? Não dá Tá vontade de muito boa. Ai, eu finalizar. tô assim, muito feliz, que deu bastante, assim, comentário, É deu isso, bastante. muito bom. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que paz de Deus esteja sobre vocês. Vou salam, que a paz de Deus esteja com todos.